nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e nessa noite eu quero falar sobre o tema a cultura de Jesus e abordar o aspecto da paternidade. Dos muitos aspectos da cultura de Cristo, alguns eles se destacam, alguns se evidenciam, alguns ganham intensidade quando a gente lê a Bíblia. E a paternidade é um desses aspectos. Com Jesus, nós aprendemos duas coisas muito importantes. Ele veio cumprir uma dupla missão: salvar os homens dos seus pecados, e ele veio também para revelar Deus como Pai. Se você me perguntar, pastor, qual as duas principais missões que Jesus veio executar na terra enquanto homem? Primeiro, salvar os homens dos seus pecados. E segundo, revelar Deus como Pai. E quando a gente fala de paternidade, eu quero ler com você dois textos bíblicos. O primeiro está em Mateus, capítulo 3, e verso 16. Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do céu dizia o que sobre Jesus, irmãos? Esse é o Filho em quem me comprazo. João capítulo 5 e verso 17 é o segundo texto que eu quero ler com vocês. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho, por si só, não pode fazer coisa alguma, se não o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Esses dois textos, eles são fundamentos para a gente entender a paternidade de Deus sobre Jesus, o Pai exercendo uma paternidade sobre o Filho. Em Mateus 3, nós vamos encontrar o céu se abrindo e a voz do Pai dizendo: Esse é o meu Filho em quem eu me agrado. Em João capítulo 5, nós vamos ver o Filho testificando do Pai e dizendo: Eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer. Deus é o meu Pai. E por esse motivo, nós lemos no texto, Jesus ele atraía uma perseguição, ele atraía o ódio dos religiosos. E quanto mais ele falava que era o Filho de Deus, mais os religiosos o odiavam. Porque a paternidade é um tema que desperta ódio no religioso. Paternidade é um tema que desperta ódio no inferno. O inferno se revolta quando o assunto paternidade entra em cena, porque a paternidade é um assunto restaurador da humanidade. A paternidade é uma das chaves de Deus para promover restauração. Então o inferno se revolta contra a paternidade. O sistema religioso se manifesta contra a paternidade, e foi isso que nós acabamos de ver em João capítulo 5. É importante lembrar que a paternidade gera senso de pertencimento. A paternidade gera filiação. A paternidade, ela revela o caráter de Deus. Deus é Pai. Aprenda algo: no céu, nós não vamos ter um conselho. No céu, nós teremos uma família. E toda família tem um pai. Então, no céu, o que funciona é o sistema familiar.
Independente das crises ou dos problemas ou dos traumas que a gente carregou na nossa formação, você precisa ser curado e restaurado aqui, porque céu é lugar de família. Vai para o céu quem foi restaurado aqui na terra e entende o que é viver em família. Efésios capítulo 2, deixa eu te mostrar isso aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Efésios 2 e verso 19. Assim, já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E somos o que, igreja? Somos o que, igreja? Da família de Deus. Quando Deus envia Jesus na terra, Ele envia com uma missão: estruturar uma família para Deus. Jesus é chamado na Bíblia de o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que isso significa? Ele é o primeiro filho, o primeiro dentre muitos. E por que não dizer o primeiro entre bilhões? Porque no mundo hoje, os cristãos já são mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Então, Jesus é o primeiro filho de uma enorme família de bilhões de pessoas, e esse Jesus veio estabelecer esse ambiente familiar. Jesus veio mostrar que Deus quer se revelar como Pai, porque a paternidade é restauradora, porque a paternidade gera princípios de governo. No reino de Deus, nós governamos através de um princípio chamado paternidade. Ou seja, eu preciso reconhecer esse papel que Deus exerce na nossa vida. A pergunta é muito simples: por que é então, se a paternidade é tão abençoadora, por que é que nós resistimos a ela? Você já parou para pensar nisso? Por que este tema não é tão valorizado, não é tão apreciado, não é tão divulgado, não é tão pregado no nosso meio? Porque a paternidade, muitos transferem para a paternidade divina os traumas que ele carrega da sua paternidade terrena. Trocando em miúdos, sabe por que muitos não enxergam Deus como pai? Porque teve problema com seu pai terreno. Porque não teve bom relacionamento com seu pai terreno. E essa pessoa, ela não consegue enxergar Deus como pai por causa dos seus traumas. Porque foi abandonado, porque foi rejeitada, porque não foi cercada com os devidos cuidados. Então a pessoa pega isso e transfere para o seu relacionamento com Deus, e não consegue enxergar Deus como pai. Interessante que toda criança cristã, ela visualiza a Deus a partir do pai. Você sabia disso? Toda criança é cristã. O Pedro está com 18 anos, mas eu lembro, eu tenho foto disso em casa, né? A gente em casa fazendo tempo de adoração, de meditação na palavra juntos. E aí o Pedro, ele pequenininho, com 2 ou 3 anos, ele corria, pegava os meus sapatos, colocava o pé dentro do meu sapato e saía andando na casa. Quando falava de Deus para o Pedro, ele inconscientemente olhava para mim, porque a criança, ela projeta a Deus na figura do pai. A criança, ela olha para Deus a partir do pai que ela tem. Então, existe aqui algo que o inferno, ele quer desconstruir, ele quer bagunçar, que é o princípio familiar, esse princípio restaurador que é a paternidade. Então, por causa disso, olha que interessante, existem 4 exemplos que eu quero dar aqui para vocês, sobre o tipo de distorção de um relacionamento entre pais e filhos, que fazem os filhos ter uma visão incorreta sobre quem Deus é, porque eles projetam isso nos pais. Primeiro exemplo: quando nós somos filhos e temos um pai autoritário e exigente, e essa pessoa nos obriga a servir a Deus, a gente cria uma imagem de um Deus legalista.
A gente cria a imagem de um Deus que eu só posso satisfazer Ele com a minha própria justiça. Ou seja, eu tenho que fazer muito por merecer, porque senão esse Deus não vai me atender, pastor Henrique. Se eu não fizer muito por onde, esse Deus não me atende. Porque aí eu enxergo Deus não como Pai. Eu enxergo Deus como um soberano distante de mim, que só vai me atender e me responder se eu fizer tudo o que está na cartilha da religião. Então muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre quem Deus é, porque eles tiveram pais autoritários, exigentes, que criaram nos filhos uma ideia de um Deus legalista. Segundo exemplo, se eu tenho um pai que é abusador e faz constantemente abusos, comete abusos nesse relacionamento, não é um relacionamento fraterno, afetuoso, mas é um relacionamento abusivo. Se eu sou filho, eu crio uma imagem de um Deus que na realidade é um carrasco, é alguém que não protege, é alguém que não guarda, é alguém que está sempre entregando os seus filhos à sorte do destino. Se vira aí, ó. Eu enxergo Deus, se eu tenho um pai abusador, eu enxergo Deus como alguém carrasco, como alguém que está indiferente para as minhas realidades. O terceiro exemplo, se eu tenho um pai que é extremamente rigoroso, eu enxergo Deus como um juiz incompassivo. Ou seja, alguém que cobra um nível e um padrão de exigência que eu jamais vou conseguir atender. E o quarto exemplo é se eu tenho um pai irresponsável e indiferente, eu me relaciono com Deus de maneira delinquente, de maneira irresponsável. Eu tenho dificuldade de enxergar limites, eu tenho dificuldade de enxergar critérios, condições. Então, como filhos, a gente precisa entender que tipo de relacionamento nós estamos transportando para a nossa intimidade com Deus. A pergunta dessa noite é crucial para os próximos passos na sua jornada com Cristo. E a pergunta é: Deus é o seu Pai? Ou você enxerga Deus de outra maneira? Quem Deus é para você? Você pertence àquele grupo de pessoas que dizem: eu não tive uma boa experiência com meu pai, então Deus para mim é Deus. Se você apenas enxerga Deus, como soberano, como absoluto, como criador, como El Shaddai, como o grande eu sou, como a gente cantou aqui, está certo, Deus é isso também. Mas é importante que você entenda que Deus quer se revelar a você de uma forma mais íntima. Ele quer ser algo mais próximo. Pastor, isso está na Bíblia? Abre comigo Isaías 57. Deixa eu lhe mostrar algo. Isaías capítulo 57. E verso de número 15. Olha o que está escrito. Porque assim diz o alto e o sublime. Está falando de Deus. Ele habita onde, gente? E o nome dele é o que, gente? E aí ele diz assim para nós, num alto e santo lugar eu habito. Parou por aí o versículo? Aí ele continua dizendo: eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou o grande, eterno e soberano, mas eu também me revelo de forma pessoal e íntima para cada um que está quebrantado na minha presença. Eu me revelo como pai, eu me revelo como alguém próximo. Deus não é o Deus da distância, Deus é o Deus da proximidade. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é isso, gente? Proximidade, intimidade, não é distância. Então, o que acontece quando um filho de Deus assume a sua identidade de filho? 4 coisas muito importantes acontecem, e eu gostaria
que você saísse daqui nessa noite pensando nisso. Em primeiro lugar, quando nós assumimos a identidade de filhos, nós sentimos segurança. Diga comigo, segurança. Irmão, um filho de Deus, ele está seguro. Um filho de Deus não tem por que temer. Um filho de Deus, às vezes, vai ser chamado de presunçoso. Sabe por quê? O mundo não entende a nossa convicção. O mundo, às vezes, olha para a nossa confiança e a nossa certeza e olha assim e fala: nossa, como vocês são presunçosos, hein? Vocês se acham sabedores de tudo? Não, não é presunção, é convicção. Sabe por que um filho de Deus é convicto? Porque ele sabe quem está segurando ele. Ele sabe quem é a fonte dele. Ele sabe quem é a origem da segurança dele. Então, um filho de Deus que assume a sua identidade, em primeiro lugar, ele tem segurança. Olha o que Jesus diz para os religiosos em João capítulo 8, quando ele é questionado sobre se ele era ou não um filho de Deus. Ele diz assim, João 8,14. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Segurança, propósito, senso de propósito. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu não estou perdendo tempo aqui no mundo, eu não estou aqui de brincadeira, de passagem. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Filhos de Deus sabem por que estão no lugar onde estão, fazendo o que estão fazendo, em que tempo eles estão fazendo. Eles sabem por que eles estão ali. Segurança, convicção. E é isso que Jesus ele diz para os religiosos: eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. E ele diz para os religiosos: vocês não sabem nem para onde vocês vêm, nem para onde vocês vão. Vocês estão perdidos. Porque eles não eram filhos de Deus. Filhos de Deus estão seguros. Você pode dizer isso comigo? Filhos de Deus estão seguros. Então, assuma a sua identidade de filho, porque em primeiro lugar, você vai ter segurança. Em segundo lugar, você vai ter convicção de que você é amado, perdoado e livre da condenação. Você precisa ter a convicção que você é amado. Você é amada. Você não é fruto, e eu costumo dizer muito essa expressão aqui, você não é fruto de um acidente. Você não é fruto de um acidente de um relacionamento com seu pai e com sua mãe. Você não é fruto de uma relação descompromissada. Você não é fruto ou resultado de uma relação sem compromisso, não. Você é um filho, uma filha amada, querida e desejada por Deus. Por que é importante a gente ter convicção de que nós somos amados? Por que é importante a gente ter convicção de que somos perdoados e livres da condenação? Porque, irmão, como o diabo usa isso para condenar e culpar os crentes? A palavra apresenta Satanás, sabe como o quê? Acusador. Ele é aquele promotor de justiça que em todo o tempo está tentando convencer o juiz de que o réu é culpado. Só que Jesus, ele é aquele advogado de defesa que diz: o réu está livre da sua culpa, porque eu sento no lugar dele e pago o preço da pena. Então preste atenção em algo. Quando você carrega essa convicção de que é amado, de que é perdoado, de que é livre de condenação, a sua consciência fica livre. Se você andava com pesos de culpa, esses pesos de culpa são removidos. Olha o que diz Romanos capítulo 8.
e verso 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Diga comigo, não há nenhuma condenação. Para todo mundo? Não é para todo mundo, né, gente? Não há nenhuma condenação para quem? Para quem está em Cristo, escondido nele. Para quem foi redimido, perdoado, amado, livre da culpa por Cristo. Para essas pessoas já não resta nenhuma condenação, porque essas pessoas que estão em Cristo pararam de andar segundo a carne e elas decidiram andar segundo o Espírito. Há uma mudança. O versículo 14 ainda de Romanos 8 complementa essa realidade. E olha o que Paulo diz aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de temor ou de escravidão, mas vocês receberam o espírito de adoção, de filhos, e através desse espírito nós podemos clamar a Deus como Abba Pai. Ô paizinho, papai, o Senhor é tão bom, papai. Irmão, eu não sei você, mas como é libertador chamar Deus de Pai. Como é gostoso ir para o meu quarto secreto, ir para o meu quarto de oração e começar dizendo assim: papai, eu tenho algo para te dizer. Aconteceu isso, eu estou triste, eu estou abatido, eu acho que isso não está certo, a minha maneira de reagir talvez não foi a melhor possível, mas o Senhor me entende, não entende, papai? E dialogar com o Pai, dialogar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que a gente pode ter um nível de intimidade, que não significa irreverência. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que acha assim: nossa, chamar Deus de Pai, quanta irreverência. Não é irreverência, irmão, é intimidade, proximidade. Isso é coisa de gente íntima, isso é coisa de gente próxima. Já que Deus não está distante, habitando na eternidade, distante de mim, mas Ele é aquele que se revela e se manifesta ao contrito e abatido, o Paulo diz: por causa disso, nós podemos chamar Ele de Pai, Paizinho querido, Abba Pai. Então, em segundo lugar, um filho de Deus, quando assume a sua identidade, ele tem convicção de que é amado, perdoado e livre da condenação. Em terceiro lugar, um filho de Deus, quando assume a sua identidade de filho, ele também é livre do medo. Do medo. Se eu fosse perguntar aqui, quantos têm medo de morrer? Eu tenho certeza que a maioria iria levantar a mão. E se eu dissesse para você que a morte não é o fim, mas é uma vírgula na nossa história, porque continua o próximo capítulo. E o próximo capítulo é a eternidade ao lado de Deus, para aqueles que viveram com Cristo aqui na terra. A morte, ela vai começar a perder o domínio e o governo sobre nós. Ou seja, as ataduras do medo começam a se soltar. As pessoas querem ir para o céu, dizem as pessoas, né? Alguns dizem: a pessoa quer ir para o céu, mas não quer morrer. Só que para nós, viver ou morrer é a mesma coisa. Paulo chegou a dizer: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque se eu vivo para Ele, e se eu morro, eu vou para perto, mais perto dEle. Para mim tanto faz, ou uma coisa ou outra. O importante é que eu esteja com Cristo. Convicção, certeza.
Uma pessoa que assume a sua identidade de filho, essa pessoa é libertada dos grilhões do medo. 1 João 4 e verso 18, o apóstolo João disse que no amor não há medo. Porque o perfeito amor, essa expressão é forte, eu gostaria que você grifasse, o perfeito amor. Não é qualquer tipo de amor. Não é um amor banal. Não é um amor que faz parte dos enredos das novelas. Não é aquele amor interesseiro que só existe enquanto há benefícios. Não é aquele amor que você vê no enredo da sua série preferida no Netflix. Não é isso. É o perfeito amor. É um amor perfeito. Este perfeito amor, a palavra de Deus diz que ele lança fora o medo, ele expulsa o medo. Porque onde há o perfeito amor, o medo não prevalece. Ele tem que se esvair, ele tem que sair. Então, o apóstolo João está nos ensinando que o perfeito amor nos livra do medo. E sermos livres do medo só é possível se nós assumimos a identidade como filhos de Deus. Em quarto lugar, pessoas livres ou pessoas que assumem a identidade de filhos de Deus, elas agem, elas não buscam, ela busca reconhecimento no relacionamento com o Pai e não busca reconhecimento no relacionamento com as pessoas. Existem muitas pessoas que elas estão frustradas. E sabe por que elas estão frustradas? Porque elas criaram expectativa em cima de outras pessoas. E uma das principais fontes de frustração da sociedade é isso: a gente criar expectativa em cima do outro, achar que o outro vai completar, achar que o outro vai preencher as nossas lacunas emocionais. Eu estava ontem junto com a pastora, conversando com 2 casais que a gente vai fazer os casamentos agora em julho e outro em agosto. E as conversas preparatórias que a gente faz é na sintonia de mostrar na Bíblia a realidade do que é o casamento. Uma das coisas que a gente conversou com eles é o seguinte: não espere alguém te fazer feliz. A gente não casa para sermos felizes, a gente casa para fazer outros felizes. Casamento não é sobre exigir, casamento é sobre entregar. Porque muitos casamentos não dão certo, as pessoas estão exigindo muito e entregando pouco. Quando eu exijo muito e eu entrego pouco, dá polêmica, dá crise. Quando eu cobro muito, mas sacrifico pouco, essa relação começa a viver uma disparidade, não tem equilíbrio essa balança. Então, eu estou trazendo a realidade da vida conjugal, mas em todos os relacionamentos. Uma das principais fontes de frustração é: as pessoas esperam muito do outro, e isso gera frustração. Um filho de Deus, ele não busca reconhecimento nos outros, ele busca reconhecimento no relacionamento que ele tem com o Pai. João capítulo 5, que nós já lemos, revela muito bem isso. O texto vai mostrar Jesus dizendo no verso 19: na verdade, digo a vocês, que o Filho, por si só, não pode fazer coisa alguma. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, irmãos: eu não faço nada para ter aprovação das pessoas. Eu não multiplico pães e peixes porque eu quero ser aplaudido. Eu não ressuscito mortos. Eu não devolvo a fala para os mudos. Eu não coloco os paralíticos de pé porque eu quero ser aplaudido. Eu faço isso porque essa é a vontade do meu Pai. Foi para isso que eu vim.
Jesus não buscava aprovação nas pessoas, ele buscava aprovação no relacionamento que ele tinha com o Pai. Isso aqui é uma chave de contentamento, de felicidade, de alegria. Porque, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, as pessoas são insaciáveis, viu? As expectativas das pessoas são insaciáveis. E se você cair nessa onda, eu vou atender, eu vou assumir, eu vou corresponder a essa expectativa, no meio do caminho você vai se frustrar. Então não busque aprovação no seu relacionamento com as pessoas, busque aprovação no seu relacionamento com o Pai. Essa é chave para nós. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 14. A realidade da adoção que nós recebemos de Deus, ela é muito forte em toda a Bíblia. E a cultura de paternidade que Jesus veio estabelecer está por todos os evangelhos. Mas no versículo 19 do João 14, Jesus faz uma afirmação poderosa. Perdão, versículo 18. Desculpa, Karina, é o 18. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Jesus disse que os filhos de Deus não ficariam órfãos, os discípulos não ficariam órfãos. E ele disse: vocês não vão ficar porque eu vou voltar. E ele voltou na figura do Espírito Santo. Ele encheu os discípulos com o poder do alto, com a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Jesus na vida dos discípulos, na vida dos filhos de Deus. Então, o Espírito em nós nos desenvolve na paternidade, nos conecta ainda mais com Deus, nos faz olhar para Deus como nosso Pai, como aquele que cuida de nós, como aquele que protege cada um de nós. Então, quando a gente assume a identidade de filhos, e aqui eu já quero caminhar para uma conclusão, quando a gente assume a nossa identidade de filhos, nós somos, primeiro, aperfeiçoados. Diga isso comigo, aperfeiçoados. Diga comigo, formados. E diga comigo, amadurecidos. Irmãos, filhos formados, aperfeiçoados e amadurecidos. Amadurecidos. Porque esses filhos que vivem essa trajetória de amadurecimento, eles estão sendo treinados por Deus para serem a representação do próprio Deus aqui na terra. Do próprio Deus aqui na terra. Filhos que vivem essa jornada de formação, de aperfeiçoamento, de amadurecimento, estão sendo treinados por Deus para representar Ele mesmo aqui na terra. Foi por isso que o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, verso 14, ele escreve para os pais. E olha o que ele disse aqui, 1 João 2,14. Esse é o Evangelho. A gente vai para a primeira carta, por favor. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque vocês conhecem aquele que é desde quando? O que João está falando, gente? Está falando sobre pais de filhos naturais? Não. Ele está falando sobre cristãos que aceitaram uma jornada de formação, aceitaram uma jornada de aperfeiçoamento, amadureceram na fé e eles deixaram de ser filhos e passaram a ser pais. E João está dizendo assim: vocês que são pais, eu escrevo para vocês, porque vocês já conhecem Deus há algum tempo, desde o princípio. Vocês conhecem Deus. O apóstolo Paulo, ele era um tipo de pai na fé para os cristãos de uma igreja. 1 Coríntios capítulo 4 e verso 15,
O Paulo vai dizer assim: porque ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, ou 10.000 tutores em Cristo, vocês não teriam, contudo, muitos o que, gente? Pais. Pais não são muitos. Olha o que Paulo está dizendo. O pai, ele tem uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade de um pai? Olha o final do verso 15. Ele gera um filho no Evangelho. Ele gera pessoas em Cristo. Ele tem Cristo gerado nele e ele gera Cristo nas outras pessoas. Essa é a resposta de um pai que foi formado, que foi aperfeiçoado, que está amadurecido na fé e que não deixou de ser um filho de Deus, mas que agora ele já migrou, ele passou a ser um pai. Então gostaria que você entendesse que, assumindo a identidade de filhos, nós também estamos sendo treinados para sermos pais. Acho que você não entendeu isso, né? Você não vai ser filho para sempre. Um dia você vai ser pai. Um dia você vai formar família. Um dia, os que já formaram sabem muito bem disso, mas um dia você vira pai. Só que quem serão os bons pais? Aqueles que foram bons filhos. Não tem como você ser um bom pai se você é um péssimo filho. Não tem como a gente representar o caráter de Deus aqui na terra, sendo que eu olho para Deus como alguém distante, eu não enxergo Ele como meu pai. Não tem como. Eu costumo dar exemplos para ilustrar, e é muito comum você ver pessoas falando de Deus, falando de Jesus, mas você ouve as pessoas falando, parece que elas estão falando de um Deus irado, de um Deus iracundo, de um Deus que está com um chicote na mão, pronto para arrebentar porque a gente erra. Tem algumas pessoas que falam de um Deus que parece ser tão distante de nós. E quando eu olho na Bíblia, Deus está falando, Deus se revela como Pai, um Pai próximo. Mas irmãos, a gente só consegue revelar esse caráter de Deus como Pai se nós somos filhos, e bons filhos. Quem é o bom filho? É aquele que nunca erra? Não, mas é aquele que, apesar dos seus erros, se aproxima do Pai e diz assim: Pai, eu estou aqui de novo, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu pequei, o Senhor sabe que eu falhei, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me perdoa, eu sei que o Senhor me livra da condenação. Filho que conhece o Pai, Pai que conhece o Filho. Deus quer restaurar o mundo através de filhos que manifestam o caráter dele como Pai. Por isso que Romanos capítulo 8 é o último texto que a gente vai ler aqui nessa noite. A palavra de Deus vai dizer algo muito poderoso sobre essa restauração. Romanos capítulo 8. Acompanhem comigo, e verso 19, o verso 18 também, para a gente pegar o contexto. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 19. Porque a ardente expectativa da criação, aqui a palavra expectação é a mesma coisa que expectativa. A ardente expectativa da criação é que os filhos de Deus se manifestem. Irmão, a sociedade está aguardando uma manifestação de filhos que conhecem o Pai. A sociedade está aguardando
uma geração de filhos que foram formados, aperfeiçoados, amadureceram e agora são pais na fé para outras pessoas. A sociedade está aguardando, a sociedade está órfã de pais verdadeiros que assumam o compromisso de gerar Cristo Jesus neles. A pergunta dessa noite é: e aí? Somos esses filhos? Somos esses filhos? Ou a gente continua olhando Deus como alguém muito distante? Na cultura de Jesus, a paternidade é prioridade. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar. Ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. Querido Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Sua palavra, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos livra de toda condenação. A culpa não pode exercer domínio sobre nós, porque estamos em Cristo, e está escrito que quem está em Cristo não há peso de culpa ou de condenação. Pai, nessa noite eu te peço, abre os nossos olhos como filhos do Senhor, desperta em nós a realidade de que somos filhos amados, de que não somos rejeitados pelo Senhor, pelo contrário, nós somos acolhidos. Revela a cada um de nós que, como Pai, o Senhor nos chama para perto. Assim como aquele pai que quer ver os filhos ao redor da mesa, o Senhor é esse pai que quer ver os seus filhos na mesa. E que bom, Senhor, é sentar nesse banquete espiritual, nesse banquete onde a Tua palavra, ela é entregue, ela é servida. Que bom sentarmos nesse banquete e ouvirmos a voz do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que caia toda a atadura espiritual, toda a resistência religiosa, do trauma do passado em relação à formação paterna, ó Deus, todo tipo de bloqueio, seja de pensamento ou de sentimentos, que eles sejam derrubados agora, pelo poder do nome de Jesus, e que haja uma renovação de mente. Eu declaro renovação de mente, para experimentar a intimidade, para experimentar a proximidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja desfrute o privilégio do banquete do Pai. É isso que nós estamos aqui, estamos no banquete do Pai. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor cuida de nós, e como é bom sermos acolhidos pelo Senhor. Pai, que enquanto isso aconteça, que o Senhor forme, que o Senhor aperfeiçoe, que o Senhor desenvolva maturidade cristã em nós, porque não queremos ser apenas filhos, nós queremos ser pais que representam o Senhor aqui na terra. Nós queremos acolher gerações inteiras, Senhor. Nós queremos acolher pessoas, famílias, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Nós queremos acolher e revelar o Seu caráter amoroso, o Seu caráter acolhedor. Pai, faz isso em nossos dias, porque sabemos que isto é o avivamento. Isto é o que o Senhor disse que aconteceria, do Seu Espírito ser derramado sobre toda a carne, os filhos e filhas profetizando, os jovens tendo visões, os velhos sonhando. Senhor, este é o cenário de avivamento, a restauração do relacionamento entre pais e filhos, a restauração do relacionamento entre filhos e pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Este é o avivamento. Faz isto ganhar forma em nós, faz isto ganhar forma na Tua igreja, faz isto ganhar forma nos nossos dias, Senhor. Nós Te pedimos isto,
nós te agradecemos, em nome de Jesus.